Mais uma vez recebendo no meu canal com muito prazer, João Almoedo, nem preciso apresentá-lo, evidentemente. E ontem teve um fato muito importante, que foi um manifesto pela democracia, vou chamar assim, assinado por seis, grosso modo, né, na falta de uma melhor definição, seis presidenciáveis para 2022, mas eu acho mais importante, são seis pessoas que têm uma participação política ativa nesse momento dramático que nós estamos vivendo. Um dos signatários é justamente o João Almoedo. E a primeira questão que eu coloco é a seguinte: qual a importância desse manifesto nessa conjuntura que vivemos? E obrigado por ter aceito o convite. Vila, obrigado aí, mais uma vez um prazer estar aqui conversando com você. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que entender é a situação que o Brasil está, né? Na minha avaliação, o país está na UTI, quando a gente olha sobre todos os aspectos, né? Estamos vendo aí o orçamento, você tem falado inclusive disso bastante todo dia, quer dizer, um orçamento fictício que está sendo aprovado em março apenas, com um buraco já para ser cumprido, prevendo eventualmente um furo aí no teto dos gastos. Terminamos o mês de março com 68 mil pessoas, quase 69 mil falecimentos. Eu estava fazendo uma comparação outro dia. Nós, quando o Brasil teve aquele evento de Brumadinho, que foi um evento de comoção nacional, morreram cerca de 270 pessoas. Hoje, no mês de março, se a gente fizer uma comparação, nós tivemos 8 Brumadinhos por dia. Era como se a cada 3 horas tivesse um evento trágico como o de Brumadinho. Quer dizer, essa é a situação do Brasil. Quando a gente vai para as vacinas, havia um comprometimento do governo de entregar 47 milhões de doses agora em abril. Isso já caiu para 25 milhões e meio. Né? A gente está vendo as pessoas fechando seus negócios, passando fome, e, ao mesmo tempo, o Congresso vai e propõe um aumento do reembolso de despesas médicas de somente 171%, de 50 mil para 135 mil reais. Quer dizer, então, esse é o Brasil que tem, é o Brasil que nós temos hoje, que, claro, a gente precisa mudar com um presidente que é muito irresponsável, mas que, entretanto, isso me chama até a atenção. Eu vi recentemente uma pesquisa onde 21% dos brasileiros disseram que a gestão do ministro Pazuello na saúde foi muito boa ou ótima. Quer dizer, estamos no caminho errado. E aí o que preocupa, né? Quando nós olhamos para frente e vemos aí, já começamos a ver essa discussão toda sobre 2022, você claramente hoje tem dois polos muito fortes e, basicamente, a grosso modo, 40%, 50% da população já se posicionou entre ou votar no Lula, no petismo, ou votar no Bolsonaro, e a gente ter essa manutenção do bolsonarismo. Quando isso fica claro, quer dizer, no fundo, a gente tem que sair desses extremos, que são extremos populistas, que têm um desejo de perpetuação no poder e que fizeram um estrago no Brasil na última década, né? Então, olhando para frente, é fundamental que a gente tenha uma candidatura viável que possa enfrentar e possa ir para um segundo turno. Se a gente fizer uma análise numérica assim rápida, quer dizer, estamos falando aí que a gente tem de 50% a 60% dos brasileiros que não querem votar em nenhum dos dois. Isso significaria que um candidato para estar nesse segundo turno vai precisar conquistar aí de 40% a 50% desses eleitores, o que é muito relevante, né? Então, nesse processo, é óbvio que as pessoas que hoje aparecem nas pesquisas têm tido essa preocupação e têm conversado, né? Tem tido uma troca de ideia, nem todos com todos, mas com alguns com alguns mais próximos. Eu, particularmente, tenho conversado aí mais com o ex-ministro Sérgio Moro e com o Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde. E, assim, nessa marca, inclusive levando em consideração o que a gente teve essa última semana, né, uma tentativa de aparelhamento das Forças Armadas, transformação num órgão que é de Estado em órgão de governo, como o presidente já disse, o meu exército, quer dizer, algo inaceitável. Houve essa iniciativa de se fazer um manifesto pela democracia, num dia muito marcante, que era a comemoração do golpe de 64, né? Então, as pessoas rapidamente se uniram, foi elaborado um texto e houve adesão. Eu acho que é uma sinalização, não existe nada formal, nenhuma conversa mais profunda ainda desse grupo, mas eu achei que foi um passo importante para se mostrar que o que a gente precisa ter para o Brasil agora é um período de transição, com lideranças que deixem de lado aspectos pessoais, projetos pessoais e se unam em torno de tirar o Brasil desse caminho nefasto que a gente tem ido com essas lideranças que tem tido à nossa frente, né?
É uma coisa que me impressiona. Eu converso também agora mais virtualmente e leio os comentários das pessoas que acompanham o meu canal. Mas o que me chama a atenção é que muitos brasileiros, você estava citando até alguns da, é que muitos ainda não entenderam e não são pessoas de pouca formação, que tiveram dificuldade de formação escolar. Não, não. São pessoas que tiveram boa formação escolar, universitária, têm um bom nível de vida, mas continuam desconsiderando, desqualificando a tragédia que nós estamos vivendo. Quando já foi dito lá na metade do ano que nós teríamos, o ano passado, um segundo semestre muito difícil, ninguém levou a sério. Quando começou o ano, falaram, vai agravar ainda mais a crise. Não levaram a sério. Em fevereiro, muitos já disseram, vai ser o pior março das nossas vidas. Falaram que não, tal, e tivemos o pior março das nossas vidas. Agora, abril, os especialistas estão vendo que isso deve se repetir. Então, nós já estamos suplantando 322 mil óbitos. Nesse ritmo, não causará estranheza que nós vamos suplantar 400 mil mortos ainda nesse terrível mês de abril. O que está acontecendo conosco? É um problema de comunicação, é um problema de formação social, é a dificuldade de ver o coletivo, que é uma tradição brasileira. O que, na sua leitura, poderia explicar essa desconsideração feita à maior tragédia da história sanitária do Brasil? Vila, a minha avaliação é que passa por tudo isso que você comentou, mas eu acho que começa na ausência de lideranças que tenham essa visão. Então, vamos lá, vamos para o Congresso, por exemplo, né? O Congresso tem 70 pedidos de impeachment engavetados lá e não avaliou nenhum. Não é razoável alguém imaginar que depois de mais de 2 anos de mandato, depois de 28 anos de vida parlamentar, o Bolsonaro vai mudar de atitude, vai fazer alguma coisa que seja positiva pelo Brasil. Pelo contrário, o que ele tem feito nas trocas de ministros, nas intervenções, em todas as falas contra o isolamento social, uso de máscara, desqualificação da vacina, tudo depõe contra o Brasil. E até eu me admiro, porque muita gente diz o seguinte, e isso lideranças do Congresso, olha, não é o momento de falarmos sobre o impeachment, porque isso é um problema. Não, o impeachment não é o problema. O problema é um presidente que comete crimes de responsabilidade e tem um total desgoverno do país. Quer dizer, o impeachment, para um caso desse, é a solução. Agora, entretanto, na hora em que você não tem lideranças políticas, deixando isso muito claro, você também não tem muitas lideranças empresariais, deixando isso claro, você passa para a sociedade, e no Brasil as lideranças em qualquer país do mundo são importantes, quer dizer, você passa para a sociedade a sensação, não, aparentemente está tudo bem, porque nossos líderes no Congresso não estão falando nada, nossos líderes empresários não estão falando nada, vamos convivendo com isso. Só que é uma tragédia, quer dizer, as pessoas estão passando fome, estão morrendo, estão fechando seus negócios, e a gente não tem perspectiva de melhora, porque é muito difícil imaginar que quem, na verdade, trabalhou, pelo menos nos últimos 12 meses, como Bolsonaro, muito mais a favor do que contra o vírus, venha fazer algo diferente. Então, nós temos que ter essa consciência. Me preocupa muito quando se fala o seguinte, não temos ainda o clima político. Mas o que é esse clima político? São 3 mil mortes, são 4 mil, são 5 mil, precisamos chegar a 6 mil? Quer dizer, quando é que se cria? São 14 milhões de empregados? Não, são 15 milhões, são 16 milhões. Quer dizer, nós vamos ficar reféns desse processo, de uma piora da nossa situação ainda mais para que algo seja feito. Então, eu acho que, de novo, há uma certa complacência das pessoas. Claro, tem uma preocupação forte com a pandemia, com sua sobrevivência, mas eu acho que a nossa, vamos dizer, a anestesia por parte de alguns vem muito por parte dessa falta de liderança, de falta de posicionamento dos nossos líderes políticos e empresariais. Essa é a minha visão. Amoedo, eu quando passo de carro tal, aqui na minha região, o que fico assustado é com o número de vendas e aluga-se. Pequenos empreendimentos, o setor de serviços aqui foi quase que devastado aqui na cidade de São Paulo, é uma coisa assim terrível. E muita gente que eu conhecia, que agora não temos contato nessa situação que estamos vivendo, porque eu sei que eram pessoas que estavam lá há 5, 6, 10 anos, assim, a gente há 20 anos, mas que
foi pego no contrapé, e a gente sabe que muitas vezes o micro, o pequeno empreendedor não tem um capital de giro suficiente para sobreviver a uma situação terrível, e já estamos há 1 ano e meio quase nisso, né? Por outro lado, o governo federal, em especial, não construiu um plano de atendimento a essas pessoas. O Banco do Brasil, qual é o papel dele? Do BNDES, a Caixa, que é 100% estatal, né? Nada, nada. Nós não vimos, e nem dos bancos setoriais, como o Banco do Nordeste, e por aí vai, né? Não precisamos ampliar muito. Então, é uma situação econômica desesperadora e que atingiu, e esses fecharam os seus negócios, e foram sonhos de famílias, tal, que se perderam. Por outro lado, você citou, e eu estava conversando, inclusive, com o Felipe Salto, numa entrevista de ontem aqui no meu canal, e lendo também sobre o orçamento, é uma coisa inacreditável. Não vai ter dinheiro para pagar aposentadoria, não vai ter dinheiro, recursos para o BPC, para o abono salarial, não vai ter dinheiro para o funcionamento das despesas obrigatórias. Agora, como é possível, Amoedo, aprovar um orçamento que é absolutamente inexequível? Aí você tem o Congresso, é verdade, mas tem o governo, e não tem uma ponte, governo-Congresso, para articular e aprovar um orçamento em pleno ano, porque é outra coisa bem brasileira. A gente aprova o orçamento de 2021 no final do primeiro trimestre de 2021, né? Exato. Não, o orçamento se tornou, primeiro, extremamente lento o processo e atrasado de aprovação. E, segundo, uma peça de ficção. Porque o que foi feito? Quer dizer, se aumentou estupidamente as emendas parlamentares, se subestimou as despesas, quer dizer, uma delas, como bem coloca o Sato, foi a questão da Previdência, o pagamento das aposentadorias, que é uma conta matemática. Você já tem o valor das aposentadorias, você tem o valor do salário mínimo, então não tem muito como ser um número diferente, e mesmo assim o Congresso subestimou para dar espaço a emendas parlamentares. As contas tiveram um acréscimo aí de despesas de cerca de 44 bilhões por conta dos auxílios emergenciais. E não houve, por parte do governo, a proposta de nenhum corte de despesa. Pelo contrário, quer dizer, quando você vê favores a determinados grupos. Então, assim, é uma situação, de novo, quando a gente olha em todos os aspectos, é muito ruim, é o que eu tenho dito, o Brasil na UTI. E o atraso todo no gerenciamento da Covid, especialmente na aquisição das vacinas, vai fazer com que esse nosso sofrimento econômico, que poderia ser muito mais curto, muito menos oneroso, fique mais longo. E o Brasil não tem gordura, nós não somos um país rico, nós não podemos estar errando tanto, né? Quando você vê um país como a Inglaterra, que na cidade de Londres, depois da vacinação, agora o primeiro dia, sem uma única morte depois de 6 meses, e o Brasil ainda não consegue, estamos vacinando aí a segunda dose, alguma coisa com 3, 4% da população, quer dizer, ainda tem um longo caminho pela frente, né? Numa situação muito ruim. Então, falta coordenação do Congresso e falta atuação da equipe econômica, isso é claro, né? Todas as privatizações que foram comprometidas, as reformas que deveriam ser feitas, nada disso andou, então você não criou nenhuma expectativa, né, para quem quer investir no Brasil. A gente está deixando, pelo contrário, se a gente for olhar o real, é das moedas, se não a mais, uma das mais desvalorizadas, né? Então, o brasileiro está empobrecendo, está perdendo seu emprego, e a gente vai ficando mais distante de combater a pobreza. Uma última questão, Almeida. O manifesto de ontem, em defesa da democracia, num dia marcante da história brasileira, que é o 31 de março, que o governo estava celebrando um fato que rompeu a ordem constitucional há 57 anos, como se, né, isso em plena pandemia, como se essa fosse uma questão relevante, extremamente importante, né, quando nós temos o desemprego, 14,3 milhões, a dívida pública suplantando 90% do PIB, e todos esses dados que a gente vê todo dia, fica desesperado. A pergunta que eu coloco é a seguinte: o manifesto termina no manifesto, na sua publicação, ou ele é o início de um processo de construção de uma alternativa democrática republicana para 2022 e para enfrentar os problemas de agora, né, do aqui e agora? Vila, eu espero que isso seja uma semente, que seja justamente um polo de convergência de ideias. A primeira sinalização foi realmente em relação à democracia, não só porque ela é a base de qualquer construção que a gente precise fazer, como pelo dia histórico de se colocar realmente contra qualquer tentativa de golpe ou do regime como aquele que fechou o Congresso, decretou o ato institucional número 5. Então, eu acredito que ele possa ser uma semente. É necessário a gente construir essa alternativa. Obviamente, não será um processo fácil,
porque há visões distintas, há visões diferentes ali, mas se nós formos, no meu entender, falando de temas, falando de propostas para o Brasil, e deixando de lado vaidades, deixando de lado os interesses, pode ser que dali a gente possa, sim, construir, em cima de ideias, um plano para o Brasil, que é o que a gente precisa. Eu tenho defendido muito isso, que 2022 seja um governo de transição, que aquele que venha a ser eleito faça um compromisso de não se reeleger, para que deixe claro que o objetivo único dele é fazer as reformas, colocar o Brasil na rota do crescimento, sem qualquer preocupação eleitoral para o próximo mandato. Então, eu particularmente pretendo trabalhar nesse processo e acho que a manifestação de ontem, pela rapidez, pela rápida adesão das pessoas em assinar, foi muito positiva. Vamos ver se daí a gente consegue semear e fazer com que isso ganhe outros contornos e realmente possa ter uma participação mais efetiva, não só no momento atual, mas também na elaboração de uma proposta para 2022. Legal. Agradeço muito, João Amoedo, a entrevista, ter atendido o meu convite. Eu acho que esse manifesto realmente é muito importante, somado à manifestação da semana passada, né, de economistas, empresários. Então, isso vai fazendo com que a sociedade civil fale, olha, chega, basta, não dá mais, né? Comece a manifestar e enfrentar rapidamente, né? Porque o nosso problema, acho eu, não é lá 2022 ainda, mas é 2021, porque do jeito que está, não chegaremos a 2022, infelizmente, que é uma situação dramática. Então, muito obrigado, eu agradeço você ter aceito mais uma vez o meu convite. Que é isso, eu que agradeço, mais uma vez uma ótima conversa. Muito obrigado pelo convite.